está a terra inteira, pelo menos a nossa, entretidíssima com um drama chamado As 50 Sombras de Grey, acho que são 50 Sombras. Livro e filme que nenhum dos presentes aparentemente conhece. Por isso decidimos falar nisso. Frederico Duarte Carvalho, a que é que te soa? Vamos lá ver. Não, lá está, eu não vi o filme, não li os livros, não tenho qualquer interesse em ler o livro. Eventualmente irei ver o filme, que assim é mais rapidamente. Eventualmente. Mas eu acho que à partida já não estou à espera de encontrar um filme assim extraordinário, onde vá aprender qualquer coisa, onde eu li uma crónica, uma crónica, o título era Mau Sexo e Pior Porno. Portanto, entre a pornografia que hoje em dia existe aí aos pacotes, diretamente pacotes, na internet, eu lembro-me, quer dizer, havia antes do 25 de Abril, falava-se das excursões para ir ver o último tango em Paris, não é? Do Marlon Brando e a Maria Schneider, portanto, e da célebre cena da Manteiga, portanto, depois o Emanuel, esse grande tríptico até, que revolucionou o sexo nos aviões, por exemplo. Portanto, quer dizer, o que é que 50 Sombras de Grey vem a acrescentar a isto, daquilo que já ouvimos falar? É que nem sequer acaba por ser um pouco mais... É que é o sadomaso. Não é assim uma cena que me atira especialmente. Paulo, tu que és um homem mais rodado, explica lá isto aos jovens. Deixa eu ligar o microfone, Paulo querido. Desculpe. Não faz mal. Não, é que assim. Para mim, 50 Sombras de Grey é uma escala de 6 anos. Não é hipótese. Mas pronto, eu não li o vídeo, não li o filme, não sei nada sobre isso, rigorosamente nada. Mas parece-me que deve ser. Eu estou aqui com eco, não sei se. Estamos a ouvir bem. Tens de desligar o rádio para poderes falar no fone. Vá, tenta agora. Agora está melhor. Estava a dizer, presumo que é assim, todas as de 10 em 10, de 20 em 20 anos, há um filme deste género, portanto, que vai marcar portanto, o imaginário supostamente sexual, emocional, as duas coisas ligadas, não sei, de uma geração, e tivemos, o Frederico já falou aí de alguns, não é? Portanto, nós tivemos a felicidade, a minha geração teve a felicidade de apanhar o 25 de Abril e, portanto, ali houve uma altura em que nós levámos as 3 últimas que não tinham cá chegado, porque os filmes não chegavam cá, eram banidos pela censura e, portanto, quando houve aquela fase de liberdade, nós papámos alguns três desses, não é? Portanto, eu lembro-me vagamente, você interessa-se pela coisa, pronto, e havia mais alguns que eu já nem lembro. Sei que mais tarde houve uma atriz que era qualquer coisa Brooks. Pronto, eu não ligo muito a este género cinematográfico e literário, como já devem ter percebido. Mas o que eu sei é isso, quer dizer, vai havendo, de 10 em 10, 15 em 15, ou de 20 em 20 anos, há assim um filme para entreter, para fazer um upgrade, mas quer dizer, não é como eu estava a falar do sadomasoquismo, de haver coisas novas. Não há coisas novas. Aqui não há coisas novas. Eventualmente pode haver coisas novas daqui por mais algum tempo, com os artefactos cibernéticos metidos ao barulho, mas quer dizer, nos últimos, sei lá, 200, 300, 400, 500, se calhar 1000 anos, não há grande novidade. Mas aí até tens o Woody Allen, o Homem do Futuro, eles tinham uma bola onde reuniam-se. Não era uma bola, era um tubo, era um cilindro. Cilindro, uma coisa assim. Era o chamado orgasmómetro. Paulo, eu temo muito esse teu futuro, onde a gente, através das máquinas, temo mesmo.
Se bem que o vibrador é uma máquina já muito antiga, mas... É massajador. Mas facial. É massagens faciais. Este livro narra a história, pelo que dizem as resenhas, de uma lolita e de um dominador. E é considerado o soft porno para as mães. Eu não sei qual é a ligação que há, porque, tal como vós, conheço o livro da mesma forma, não é? Que é lá na livraria. Agora, eu não deixo de achar curioso, numa época onde tudo é aparentemente e incorretamente libertário, feminista, essas coisas todas, que a grande sensação do cinema no Dia dos Namorados seja a demonstração do sadomasoquismo, e não ao contrário, não lésbico, não homossexual, mas heterossexual entre um gajo com 40 anos e uma lolita, que o vai entrevistar. Nada muda. Nada muda. Ora bem, se nada muda, se nada muda nos imaginários e nos imaginários da mole, não é? Da massa humana. O Freud tem, se formos para o Freud, então, as 50 sombras de Grey são a explicação absoluta para o descalabro em que a nossa sociedade, mais ou menos confortável, continua do ponto de vista da sua relação com o sexo e da sua dissociação, eventualmente, do sexo com o afeto, mas da forte associação do sexo com o prazer, como é natural, por causa da biologia e das terminações nervosas. Eu só queria dizer que a melhor coisa que ouvi sobre o sadomasoquismo é um sádico e um masoquista que estão um com o outro e dizem bate-me, e diz o outro, não bato. E isto, de facto, concentra o sadomasoquismo. Eu estava agora aqui a ver se por acaso tinha aqui na minha coleção de DVDs, que eu agora estou num sítio diferente, um filme chamado Romance, de Catherine Breillat, é uma realizadora francesa. Já há alguns anos, o filme deve ser de 2005, salvo erro, onde ela utiliza como um personagem principal um conhecido ator pornográfico, Rocco Siffredi. Ela escolheu pelo tamanho do seu pênis, porque ela filma verdadeiramente o pênis do Rocco, porque põe a protagonista a fazer um sexo oral com o Rocco Siffredi. E, a dada altura, a protagonista, que é uma atriz que está, digamos, em vários problemas sobre a sua sexualidade e tem até uma experiência sadomaso, portanto, nesse sentido. Agora, aqui a questão é que o filme da Catherine Breillat, que vai mais longe do que as 50 sombras de Grey, e que eu recomendo até, não tem o sucesso comercial, pelo menos estas filas de espera que se teve. Ora, isto também é um reflexo de uma outra coisa. Como nós já vimos, aqui os 50 sombras de Grey não tem nada de extraordinário sequer. O que é extraordinário aqui? É a forma como é vendido. Isso aí sim é que é extraordinário. É a criação de um livro que acaba por ser um sucesso, apesar de muitos críticos dizerem que não tem qualquer qualidade literária, portanto é um sucesso das massas. Elas é que decidem o que é que deve ser bom e não são os críticos. E da mesma forma, o cinema em si, com tanta história de erotismo já testada, já experimentada e com efeitos já muito mais longos, aliás, via-se, estamos em 2015, quer dizer, já não precisamos do puritanismo. No entanto, o filme até é um bocado puritano, por assim dizer. Portanto, nada comparado com outras coisas que eu acabei de agora de demonstrar. Portanto, o que é que esta gente vai lá ver? Ela não vai lá ver, ela vai ser vista. Ela vai lá para ser vista. Muita gente leu o livro das 50 Sombras de Grey porque outros andam a ler. Se não soubessem, se não houvesse o viral do próprio livro, também se calhar as pessoas não iam atrás de querer ler. Bom, e eu falo isto também porque também não conheço ninguém que me tenha vindo dizer que o livro é extraordinário, devias ler. Portanto, eu, se calhar, tenho mesmo que ler o livro deste que é extraordinário, mas ainda ninguém me conseguiu me convencer a dizer que o livro é extraordinário, devias ler. Portanto, acho que é apenas a questão da moda, que está a dar muito dinheiro às editoras, aos produtores e tudo, e então, isto é que cansa-nos, porque, repara, nós estamos aqui a falar disto. Sabes, porque é um fenómeno... Não ouvimos, mas estamos aqui a falar disto, isto é extraordinário. Porque julgo que há 30 mil bilhetes. Julgo que há 30 mil bilhetes vendidos antes da estreia. Portanto, isso sim é um fenómeno.
Não é o conteúdo em si, o conteúdo já está mais que visto, não tem. Agora, a forma como estão a vender às pessoas, isto é a tal questão de que há dias estávamos aqui a dizer, que as televisões da Samsung ouviam e tudo. Isto faz parte também de um trabalho mental de experimentar. Isto é o laboratório social mundial. Paulo. Sim, vamos lá ver. Eu acho que esta conversa acabou por se tornar muito interessante. Para o sexo, Paulo, para o sexo. Muito interessante. Não, se tivéssemos visto, se algum de nós tivesse lido o livro, ou visto o filme, ou uma antevisão, ou qualquer coisa, estávamos aqui a discutir isso. Portanto, como ninguém viu, estamos a discutir coisas que são mais interessantes. Não é nada de extraordinário 3 pessoas estarem a falar de algo que não entendem nada e que não sabem. Não, mas há coisas que entendemos. Tu acabaste de falar de uma coisa que entendes minimamente, não é? Ou se calhar mais do que minimamente, que é isto enquanto fenómeno mediático, enquanto fenómeno comercial, etc. Eu não acho que seja assim tão diferente dos outros fenómenos que o antecederam. Pronto, agora, tu tens toda a razão. Isto é uma questão de moda, não é? Mas é isso que eu estava também a dizer. X tempo surge um filme assim que se distingue dos outros e cria uma moda. Pronto. Agora, e uma vez que esta conversa ficou interessante e séria, eu vou tentar estar à altura e dizer duas coisas interessantes e sérias sobre esta temática e que tem a ver com aquilo que íamos dizer. A história dos artefactos, que eu lancei apenas como hipótese, e está ligada à internet, e a história também da difusão, portanto, do sucesso comercial que isto teve e que também está ligado às redes sociais e à grande difusão que as 50 sombras Grey, whatever, conheceram nas redes. A internet veio mudar muitas coisas, já sabemos, mas deu uma machadada violentíssima na indústria da pornografia. E isto é uma coisa que convém também ser dita. A pornografia mudou. E eu vou aqui só assim, rapidamente dizer 3 coisas que aconteceram ou que estão a acontecer por causa da internet. A internet trouxe-nos a cauda longa, portanto, de repente há um acesso facilitado a uma série de, como pôr isto, manias, não quer dizer taras, porque taras é uma coisa que já tem uma carga maior, não é? Mas, quer dizer, manias, trejeitos, coisas, enfim, pintalguices, maneiras de embalar a coisa, embalagens. E, portanto, veio trazer acesso a infindáveis quantidades de embalagens para o sexo. Essas embalagens, antigamente, não estavam todas disponíveis, porque a indústria pornográfica, portanto, se fosse nos filmes ou nos livros, a indústria mediática tinha estantes e, portanto, não podia pôr tudo, só podia pôr algumas coisas. E, portanto, agora temos acesso a tudo. Esse é um ponto. Parece que se alargou o horizonte das coisas, dos interesses sexuais das pessoas. Não alargou nada, já lá estava, não é? A internet dá-nos acesso a isso. Depois teve outra coisa que foi os amadores. Portanto, veio substituir os profissionais dos filmes, etc., por os amadores. Portanto, como aconteceu nas outras indústrias. Os jornalistas também estão a ser substituídos pelos bloggers, por gente lá em casa, a escrever umas coisas. E, finalmente, é a história da facilidade de acesso. Hoje em dia, a pornografia, que era uma coisa relativamente, não direi cara, mas que tinha um preço, hoje não tem. Ao pontapé da internet. Mas ainda só uma notinha final para dizer que está-se a ouvir falar, isto tem a ver com a história da cauda longa, está-se a ouvir falar cada vez mais, tenho reparado nisto, dos direitos de algumas minorias que estão ligadas, enfim, não sei se felizmente ou infelizmente, que estão ligadas à indústria do sexo e que são os transexuais. E nós estamos a ver, por exemplo, no Brasil, eu tenho visto notícias disso, portanto, dessas pessoas começarem a ter uma não é relevância, mas quer dizer, começarem a ter um destaque e uma aceitação social que, portanto, estar a começar a colocar os direitos delas enquanto minoria, não direi na ordem do dia, mas pelo menos a aparecer de vez em quando nas notícias. E isto eu penso que é uma novidade que salta, portanto, desta mudança que a internet veio trazer à indústria da pornografia. João,
Não, deixa-me só dizer uma coisa. Não sei se a palavra que tu querias era o fetichismo, e o fetichismo tem várias ambiências. As pessoas gostam de cotovelos, ou de mãos, ou de látex, ou não sei o quê. O fetichismo é uma palavra inglesa que nós usamos hoje erradamente, porque a palavra original é feitiço, é a palavra portuguesa feitiço. E a transformação da palavra feitiço veio dar fetiche para os ingleses, portanto a palavra é portuguesa. Portanto, os grandes descobridores da microgestão da taromania sexual, com homenagem ao Marco Paulo, é de facto o povo português que, com essa palavra feitiço, abriu essa panóplia gigantesca de segmentação de conteúdos para o online, porque de facto era mais difícil. Havia um ou dois, mas eram muito genéricos. E de facto o acesso, como tu contas, a democratização do acesso através da internet é interessantíssima, porque eu lembro-me de conhecer pessoas que tinham de ir a bancas de forma, muito cabisbaixa, e dizer muito baixinho nomes de senhoras como Tânia ou como Gina, que são duas senhoras que obviamente falavam connosco sobre isto, e pagar 87.500 ou 65 paus por uma revista que iria percorrer um longo caminho, qual bibliotecário esse que comprava, emprestando e trazendo até à revista já não ter a mínima hipótese de sobrevivência por fenómenos físicos que todos nós conhecemos. E esta democratização do erotismo, mas principalmente quer do softcore, quer do hardcore, muda os comportamentos. Os estudos sociológicos, psicossociológicos e até médicos mostram que quem tem um acesso mais facilitado à pornografia tem, obviamente, um outro comportamento depois na sua vida mais íntima. E o que é que a pornografia, dizem os estudos, pode ter vindo a trazer? Uma mundanização, isto não existe, não é? Mas como o sexo, do ponto de vista ritual, se tornou mundano, e aquilo que nos é mostrado é muito mais do que as velhas fotografias que nós conhecíamos, o comportamento sexual das sociedades muda, e esses fetiches, algumas perigosas parafilias, no fundo servem para estimular ainda mais, não é? Pela diversificação, porque as populações querem experimentar outras coisas. E aqui se encaixam as sombras de Grey. Aqui se encaixa o sadomasoquismo, o bondage, e hoje é uma coisa relativamente, eu não sei se é comum, mas eu conheço pessoas que praticam, aqui não estou a ser irónico, há bocado estava, conheço pessoas que praticam e que me explicam, e eu acho aquilo absolutamente assustador e enfadonho e talvez até perigoso. Para mim, que são cobardolas nessas coisas, mas que há de facto uma data de pessoas que seguem tendências e que isto entronca muito mais numa nova prática com apoiantes crescentes do que isto ser o iniciador de qualquer coisa nova. Eu acho que sim, isto foi para um mercado que já existia e criar um pequeno mercado para outros. Portanto, tem a importância que teve o pato com laranja para uma certa geração e obviamente que teve o SAD para outra, e os fenómenos são recorrentes, e daqui a 20 anos, como dizia o Paulo ou o Frederico na abertura, daqui a 20 anos há de aparecer outro filme, outro livro, onde de facto o que é fantástico é morder as hastes dos óculos dos idosos. Eu não sou propriamente, digamos, um indivíduo que se possa dizer vivido, rodado em todas essas coisas e todas essas situações, mas pelo menos se tenho conhecimento, como jornalista até, da existência de todas as várias práticas sexuais, pelo menos imagináveis ao nível do ser humano, que eu possa imaginar. Olha, que é muito chato, só conhecê-las como jornalista. Eu acabo sempre por achar mais piada naquela velha coisinha de estarem duas pessoas despidas juntas uma à outra e a amarem-se. Ponto!
Mas tu acaba de ser um chato no meio disso tudo, não é? Quer dizer, não vou dizer mais contigo. Porque não vou entrar em. Nunca aquelas histórias de orgias, de ter que arranjar os swings, todas essas situações. Pronto, mas isso ainda vou lá a tempo, se calhar, nunca se sabe, não direi que esta água não beberei, não é? Mas pronto, nesse sentido, não me atrai. Mas nesse sentido, eu só queria acrescentar aí uma coisa do João disse, que há bocado lembrei, que era aquela, vai-se à banca de pedir a revista, a Viagina e a Tânia. Pá, eu conheci a história, não a conheci diretamente, mas contaram uma história de uma rapariga que tinha o nome Tânia. Foi batizada mesmo com o nome Tânia. E conseguiu mudar o nome. E uma das duas provas que me mostrou foi precisamente... não, ela não se chamava Tânia, peço desculpa agora, era Regina, ela chamava-se Regina. E então toda a gente lhe chamava Gina. Pronto, era isso. Peço desculpa às Tânias. E então, a Gina conseguiu mudar o nome e uma das provas que levou para realmente mostrar foi uma revista Gina para o cartório. Que lhe devolveram a revista. Eu tinha assim o dobro também já. Muito bem. Alguma nota final, Paulo? Não, é só para dizer, quando se fala de sexo, a tendência de praticamente todas as pessoas é moralizar ou desmoralizar. Portanto, digamos que os que moralizam é porque ou não têm uma perspectiva e gostavam de ter e têm medo de não ter tido e, portanto, moralizam sobre os outros. E os que desmoralizam é ao contrário, como tiveram... Pronto. E eu não tenho sobre isto, tento sempre não ter nenhuma posição moralista, porque acho que a moral aqui não cola, nem uma posição também de anti-moralista. Acho que nem uma nem outra, mas é muito difícil esta posição, que é tentar, é uma posição neutral e é muito difícil, portanto, ter um discurso neutral em relação a um tema como as 50 Sombras de Grey, que há toda a gente maluca com isto. Duas notas finais rápidas. A primeira para me congratular que a rapariga que o Frederico contou agora a história não se chamasse Weekend Sex, porque seria muito mais óbvio, não é? Anda cá ao Weekend. Que é a terceira da trilogia das grandes revistas dos anos 70 e 80. E uma segunda nota final para dizer que no Brasil, eu não sei se a reboque disto ou não, os putos têm feito isto no mundo inteiro e agora há uma versão feminina que é quase sufocação, não é? Na masturbação, ou então a mão no peito das moças, cujo peito está a crescer, palpando um dos peitos e empurrando o externo, levam-nas também à sufocação ao mesmo tempo que fazem uma massagem. Isto está a acontecer nas escolas preparatórias e secundárias no Brasil, alastrou-se ao Uruguai, à Argentina, e já há exemplos disto em Londres e em Paris. É um movimento que, se vocês procurarem na net, encontram. E que está a causar problemas graves do ponto de vista... Não viste o filme do Larry Clark Kids? Não vi. Pronto, está bem, já é antigo isso. Não vi. Pronto, ora bem. Não se inventa nada. Diz? Já não se inventa nada no sexo. Não se inventa nada. Não. Já vem desde o tempo da posição de missionário. Sim, mas a questão não é essa. A questão é que aqui, se calhar, esta cauda longa. Não, a internet é verdade. Pode vir a provocar. Portanto, há que ter, sem moralizar, como diz o Paulo, e bem, há que ter algum cuidado na propagação da mensagem que hoje não tem as barreiras que antes tinha, porque aos 12 anos, aos 12 não, mas aos 10, aos 11, 12 anos, se calhar ninguém vendia revistas a ninguém, aos 13, 14, quando o gajo tinha buço, lá vendiam a revista. Hoje há uma maior facilidade, há menos barreiras, e ainda bem que há, não estou a dizer o contrário, é que terem atenção, porque o sexo é uma coisa muito bonita, não é? Além de ser biologicamente muito útil para a propagação da espécie, é algo muito bonito e que deve ter afeto e que deve ter essas coisas todas. Se nós não recondicionarmos depois do que é a manifestação pura, simples do desejo e da pulsão, acabamos por ter o Dominique Strauss-Kahn. E eu, em relação ao Dominique Strauss-Kahn... Isso é que é essa. Isto é mais para ajudar o Dominique Strauss-Kahn e esses gajos todos. Isso é que é essa. Isto é tão normal. És moderno. Um abraço. Abraço.